Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todo mundo que me segue aqui por este canal, no vídeo de hoje nós falaremos sobre um tema muito polêmico dentro da advocacia, mas que é de extrema importância e que deveríamos, evidentemente, discutir mais sobre isso. E o tema é honorários. Você deve parar de olhar da forma tradicional para os seus honorários e a gente vai falar mais sobre isso no vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo. Bom, grande parte dos advogados, principalmente aqueles que trabalham no interior do país, que são a grande maioria dos advogados, em termos percentuais, tem uma tradicional forma de cobrança de honorários, principalmente no contencioso, que é a dobradinha de honorários pro labore, ou seja, honorários antes do trabalho, acrescido de honorários de êxito. Quando eu comecei a advogar, eu aprendi de forma não muito técnica, digamos assim, que essas duas modalidades de cobrança de honorários, elas são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior os honorários pro labore, ou os honorários iniciais, menor a participação no êxito do processo. E aí, respeitando, digamos assim, os limites para mais e para menos estabelecidos pela tabela da OAB ou outras métricas que as pessoas e os advogados usam para poder cobrar de fato esses honorários, nós vamos balizando esses valores a depender de uma série de variáveis. Na maioria das vezes não existe de fato processo para poder fazer isso. Às vezes os advogados fixam com a cara do cliente, com o tamanho do processo, o potencial econômico, a capacidade de retorno, se aquele cliente pode ou não te gerar algum tipo de conexão ou trazer outros processos. E todas essas medidas são importantes, mas elas causam ou criam alguns vieses que podem ser negativos. Então, no vídeo de hoje eu quero mudar a forma, ou pelo menos acrescentar uma nova forma de você enxergar honorários. Se a gente partir de uma máxima que eu cobrei para poder entrar com uma ação o valor de R$10.000 de prolabore mais 20% do êxito, você provavelmente vai me dizer que, na média geral, esse é um bom valor para qualquer ação civil. Afinal de contas, quando você olha para o montante de R$10.000, a primeira impressão que você tem é que, simplesmente por ter 5 dígitos, já é algo que vai mudar definitivamente os seus próximos meses ali dentro do escritório. Agora, eu quero te levar a uma reflexão. Quando você utiliza esse prolabore e começa a fazer conta, você começa a desmembrá-lo ao longo do tempo, você vai perceber que esse raciocínio não é tão acertado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o método de cálculo de honorários advocatícios e como você deve fazer isso. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Mas fato é que você precisa distribuir principalmente o prolabore ao longo do tempo de execução daquela determinada ação. Ou seja, você vai precisar distribuir esse valor ao longo do tempo. Por quê? Apesar de você receber esse valor inicial de plano, né, esse processo vai ficar contigo por 4, 5, 6, 7 ou talvez 10 anos. E as despesas do seu escritório, inevitavelmente, vão precisar não só para as ações vindouras, mas também, pelo menos a despesa daquele processo, precisa estar encaixotada dentro daqueles honorários adicionais. E, obviamente, a gente precisa considerar que, como o processo tem um risco, os 20% de honorários de êxito podem chegar a zero. Ou seja, 20% de zero é zero. Então, façamos uma conta simples. Se esse processo demora, em média, ou se os processos aqui na minha região cíveis, pelo procedimento comum, demoram, em média, 5 anos do início ao fim, o que eu acho bem pouco, por sinal, na maioria dos tribunais Brasil afora, o prazo é bem mais dilatado do que isso, você teria pelo menos 60 meses de duração. Quando você pega os R$10.000 que você recebeu de prolabore e divide por 60, você vai chegar num resultado de R$ 166,67 por mês. E aí, quando a gente projeta esse valor para um número determinado de processos, a coisa fica ainda mais assustadora. Se você tiver 30 processos no seu escritório, te pagando R$10.000 de prolabore a cada distribuição da ação,
você vai ter uma renda mensal de R$ 5.000 por mês, ou seja, 30 vezes 166,67, você vai ter R$ 5.000 para poder pagar seus honorários, para poder custear suas despesas fixas e suas despesas variáveis. E isso pode causar um problema grande, porque a partir de um determinado número de processos, você vai ter muitas audiências, muitas petições intermediárias a serem cumpridas, recursos, enfim, seu tempo vai ficando cada vez mais escasso. Você vai ter menos tempo para poder fazer o atendimento e uma série de outras variáveis financeiras e administrativas que vão precisar ser contornadas. E eu não estou te dizendo que você precisa cobrar necessariamente mais prolabore, até porque, como nós dissemos lá no início do vídeo, o resultado financeiro do êxito ele vai acabar tendo um prazo de maturação um pouco maior. O que eu quero te dizer é o seguinte, a gente precisa parar de olhar para o prolabore como sendo o único resultado possível e efetivo de receita financeira dentro do escritório e começar a pensar no custo por hora. Naquele modelo que eu disse para vocês, do vídeo que eu já mencionei aqui, o mais importante é entender quanto é que custa a minha hora para que aí sim eu possa projetar o valor adequado de horas direcionadas a aquele determinado processo. Então, se a minha hora custa R$ 200 e eu vou para aquele determinado trabalho empreender 5 horas de esforços, eu teria evidentemente que cobrar os R$ 1.000. Agora, quando eu levo isso para o contencioso, você inevitavelmente vai ter que fazer uma média para processos que têm complexidade maior ou menor. E isso, gente, é muito importante para a saúde financeira do seu escritório. Eu estou cansado de conversar com colegas que já têm um determinado tempo de advocacia e estão com a seguinte situação. Eles têm muitos processos e têm uma receita cada vez menor. E isso é contumaz. Por que é contumaz? Porque quanto mais processos você tem, se você não faz uma gestão adequada, você vai ter menos tempo para poder pensar estrategicamente o seu escritório, vai ter menos tempo para poder investir em ações de marketing, vai ter menos tempo e dinheiro para poder trazer outras pessoas, e é por isso, e exatamente por isso, que você precisa pensar financeiramente na hora de calcular os seus honorários, na hora de enviar uma proposta de honorários e parar de olhar só para esses dígitos iniciais. A intenção desse vídeo era despertar a curiosidade em vocês para que vocês estudem mais formas de precificação, para que vocês entendam melhor como vocês podem evoluir dentro da sua advocacia. Eu já falei aqui outras vezes que a gente olha muito para faturamento, mas talvez o mais importante seja a margem líquida ou o próprio lucro do escritório, que muitas vezes a gente negligencia no dia a dia e passa por cima disso como se não fosse importante. Lembrem-se que essa parte de gestão e essa parte financeira, ela tem um alto impacto dentro do sucesso ou não do seu escritório, dentro da decisão por crescer ou não. Se você não tem isso maduro, se você não tem isso claro na sua mente, o seu caminho de crescimento vai ficar muito mais tortuoso e você vai entregar definitivamente isso ao acaso. E não é isso que a gente acredita quando a gente pretende, de fato, viver de direito pelo resto das nossas vidas. Espero que tenham gostado da reflexão. Um grande abraço para vocês. Deixa aí nos comentários se você tem outras métricas e outros modelos de gestão ou de precificação de honorários. Grande abraço e tchau.